Sejam bem-vindos ao curso de Fotografia Computacional LuxAI. Sou o engenheiro eletrônico Manuel Henriques e hoje nós veremos o tema Restauração de Imagens. Alguns tópicos serão cobertos, tais como restauração versus realce, modelo matemático de degradação e restauração, convolução e modelos de ruído, restauração em filtros espaciais, filtros adaptativos e filtros no domínio da frequência. Falaremos sobre alguns objetivos. O objetivo da técnica de restauração é melhorar uma imagem em algum aspecto, como em realce de imagens. Restauração, entretanto, busca reconstruir ou recuperar uma imagem que foi degradada, usando informações a respeito do processo de degradação. Há algumas degradações em potencial, como distorções e aberrações em sensores ópticos, desfoque de movimento, motion blur, distorções de perspectiva, há também ruídos e falhas dos sensores. Enquanto o realce de imagens é subjetivo, é um processo heurístico, a restauração é um processo objetivo. Está relacionado à modelagem do processo de degradação e à aplicação do processo inverso, no sentido de recuperar a imagem original. O modelo de degradação e restauração da imagem está colocado aqui em termos desse diagrama de blocos. Então, inicialmente temos uma imagem, que pode ser representada a partir dessa função f de xy. Essa imagem ela entra aqui num bloco de degradação, através de uma função h. Após esse bloco, a ela é somado um ruído eta de xy, que resulta numa função g de xy, ou seja, o g de xy é o ruído, mais essa função depois de degradada. E, finalmente, essa função de g de xy entra em um bloco de restauração. E esse bloco tenta restaurar a imagem original e oferece uma saída f chapéu de xy. No domínio espacial, nós temos aqui a função g de xy, que é justamente essa que nós vemos no bloco acima, no diagrama acima, que é igual a h de xy convoluída com f de xy, onde h é a função de degradação. Depois dessa convolução, um ruído é acrescentado, é somado, que é o eta de xy, e ao final nós vamos ter, após o bloco de restauração, uma função de estimativa, um f chapéu de xy, que tenta restaurar, tenta resgatar a imagem original. No domínio da frequência, entretanto, nós temos que a função g maiúsculo de uv, enfim, em termos, na representação do domínio da frequência, é igual à função de degradação do domínio da frequência h, multiplicada pela função f, que é a função relativa à imagem original no domínio da frequência, mais o ruído também expresso no domínio da frequência. E o que finalmente nos trará, após o bloco de restauração, uma função f maiúsculo de uv, que representa a estimativa no domínio da frequência da função original, da imagem original. Em termos de convolução, aqui está matematicamente a definição de convolução, ou seja, se temos uma função f convoluída com a função g de xy, isso em termos discretos será igual a 1 sobre mn, onde mn representa as dimensões de largura e altura da imagem, multiplicada pelo somatório duplo do produto dessas duas funções, ou seja, f de mn vezes g de x menos m, y menos n. Isso aqui, né, essa expressão aqui em cima, ela tem uma relação, né, em termos do domínio do espaço e o domínio da frequência, de modo que no domínio espacial nós temos aqui f de xy convoluída com g de xy está relacionada no domínio da frequência a f de uv multiplicado por g de uv. De forma semelhante, f de xy multiplicada por g de xy no domínio espacial está relacionada a f de uv convoluída
com G de UV no domínio da frequência. Falaremos alguma coisa a respeito de modelos de ruído. E, inicialmente sobre fontes de ruído, que estão associadas à aquisição de imagem, ao processo de aquisição e digitalização. Pode ocorrer devido à qualidade dos sensores e sensibilidade dos sensores a condições ambientais. Também está relacionada à transmissão de imagens, que é suscetível à ocorrência pela interferência no canal usado para a transmissão. Sobre propriedades ou propriedade espacial do ruído, há alguns aspectos importantes, como por exemplo o comportamento estatístico dos valores do nível de cinza dos pixels, parâmetros associados ao ruído e também com relação com a imagem, e com exceção de ruídos periódicos no espaço, nós assumimos que o ruído é independente das coordenadas espaciais, ou seja, daquele pixel em especial, e também que não é correlacionado com a imagem original. Há diversas propriedades em termos da frequência do ruído, e é interessante citar, mencionar que o ruído branco, que é um dos tipos de ruído existentes, é definido quando o espectro de Fourier do ruído é constante, devido à luz branca conter quase todas as frequências do espectro visível em proporções iguais. Mas, como mencionei, existem vários tipos diferentes de ruído e cada qual tem suas peculiaridades, suas particularidades. Naturalmente, há vários modelos de ruído e veremos alguns deles, começando aqui pelo ruído gaussiano. Então, nós temos aqui um gráfico que representa uma curva gaussiana e temos a expressão da função de densidade e probabilidade para o ruído gaussiano, que assume essa expressão aqui em função basicamente de dois parâmetros, μ, que é a média, e o sigma, que é o desvio padrão. E Z, no caso, representa os níveis de cinza dentro dessa expressão. Para a média, nós temos e podemos calcular essa média através desse somatório dos valores de intensidade de cinza ao longo da imagem, ou seja, os ZI ao longo da imagem, dividido pelo número de pixels. E o desvio padrão também pode ser calculado através desse somatório dessa expressão aqui, nível de cinza menos a média, essa subtração aqui elevada ao quadrado ao longo de todos os pixels, e depois dividido por n, e finalmente a raiz quadrada é tomada desse valor obtido, nos fornecendo o valor sigma. A variância, que é igual a sigma ao quadrado, é obtida simplesmente elevando o resultado de sigma ao quadrado. Existe também o ruído Rayleigh. E aqui nós temos aqui o gráfico que corresponde à função densidade e probabilidade, o P de Z, do ruído Rayleigh, que tem uma forma já diferente do ruído gaussiano que nós vimos no slide anterior. O P de Z pode ser expresso em termos matemáticos através dessas expressões que nós temos aqui, ou seja, se Z for menor do que A, ele será zero, mas para Z maior ou igual a A, ele assume essa expressão aqui que está em função dos parâmetros A e B. De forma semelhante, também podemos calcular a média, o μ, relativo a essa função densidade-probabilidade, e também a variância, que é o sigma ao quadrado, que também ambos estarão em função dos parâmetros relativos a esse tipo de ruído. Outro modelo de ruído, que é o ruído Erlang, ou ruído gama, ele tem uma função de densidade e probabilidade, que por sua vez tem um formato semelhante a esse que nós vemos aqui nesse gráfico, aqui à esquerda. Há também a função de densidade e probabilidade, que matematicamente é expressa através dessa fórmula, dessa expressão matemática que nós vemos aqui. É zero para Z menor que zero, e assume esse valor aqui para Z maior ou igual a zero. Também podemos calcular o valor da média, que é B sobre A, e o da variância, que é sigma 2, que é B sobre A ao quadrado. Outro ruído, também conhecido, é o ruído exponencial. Esse tem essa função densidade e probabilidade, enfim, que assume uma forma, uma representação gráfica dessa natureza, e em termos matemáticos, o P de Z ele vai ser igual a zero para Z menor que zero, e será igual a A multiplicado por E elevado a menos AZ, para todo Z maior ou igual a zero. A média terá como valor 1 sobre A, e o desvio padrão ao quadrado
será igual a 1 dividido por A ao quadrado. Existe também o ruído uniforme. O ruído uniforme é a função densidade e probabilidade, tem esse formato gráfico que nós vemos aqui, e a função densidade e probabilidade assume, em termos matemáticos, em termos analíticos, essa expressão, onde para A menor ou igual a Z e Z menor ou igual a B, ou seja, Z compreendido no intervalo entre A e B, o valor de P de Z é 1 sobre B menos A. E nos outros casos, P de Z será igual a zero. O valor da média é A mais B sobre 2, e da variância, que é sigma ao quadrado, é B menos A ao quadrado dividido por 12. Existe também um outro ruído importante, que vale a pena mencionar, que é o ruído do tipo impulso. Né? Então, às vezes é conhecido, referido como sal e pimenta. Esse ruído, impulso, ele tem uma expressão matemática dessa forma, ou seja, P de Z é igual a P de A para Z igual a A, e P de B para Z igual a B, e zero em outros casos. E a representação dele em termos gráficos tem essas características que nós vemos aqui nesse gráfico. Aqui então nós temos imagens e histogramas como resultados da adição de ruído do tipo gaussiano, Rayleigh, gama, exponencial, uniforme e impulso. Impulso como foi dito, do tipo sal e pimenta. Então nós temos a imagem original. Inicialmente a ela foi adicionado um ruído do tipo gaussiano, nós vemos aqui o resultado aqui acima, e vemos o histograma aqui abaixo. Depois um ruído do tipo Rayleigh foi adicionado à imagem original, e nós temos aqui em cima como a imagem se transformou, e embaixo é a característica em termos de histograma. Após isso, um ruído do tipo gama foi adicionado à imagem original, e nós vemos novamente a imagem aqui, após o ruído gama, e a representação em termos de histograma. Em seguida, um ruído exponencial foi adicionado à imagem original, e nós vemos aqui, mais uma vez, a imagem com ruído adicionado, e temos o histograma. Temos também, na próxima imagem, outra adição de ruído, que nesse caso foi o ruído do tipo uniforme, e vemos também o histograma relacionado a esse ruído. E, finalmente, nós temos o ruído do tipo impulso, sal e pimenta, e vemos aqui o histograma também relacionado a esse tipo de ocorrência de ruído, sal e pimenta. Em termos de modelo de ruído, podemos realizar algumas estimativas de parâmetros. Então, nós temos aqui 3 tipos de ruído. Ruído gaussiano, aqui nesse pequeno retângulo, ruído do tipo Rayleigh, nesse segundo, e do tipo uniforme, nesse terceiro. E ao lado nós temos as expressões que nos dão os parâmetros média e variância, que é sigma 2. No primeiro caso, do ruído gaussiano, nós vemos aqui o histograma relativo ao característico desse ruído que foi colocado aqui. No segundo caso, que nós temos o ruído Rayleigh nesse retângulo, nós vemos aqui a expressão gráfica em termos de histograma. E em terceiro lugar, na terceira imagem, nós temos aqui um ruído uniforme. E temos aqui, de forma correspondente, o histograma relativo a esse ruído uniforme. As expressões, tanto para a média quanto para a variância, ou sigma 2, estão aqui. E nós temos aqui, para a média, o somatório sobre essa região S, considerada, do produto Z de I vezes a probabilidade de Z de I. Essa somatória de cada um desses produtos, enfim, para cada I pertencente à região S, nos fornece a média, que está representada aqui pela variável μ. E aqui nós temos sigma ao quadrado, que é a variância, que aqui nós vemos que está representada matematicamente pelo somatório também, considerando os ZIs pertencentes à região S, dessa expressão aqui, dessa diferença aqui de Z de I menos μ ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência do Z de I, ou seja, vezes o P de Z de I. Aqui nós temos um exemplo de um ruído que afetou
Aqui essa imagem é original. Então, esse ruído é um ruído tipo periódico, né? E geralmente ocorre devido a interferências elétricas ou eletromecânicas durante a aquisição das imagens. E eles podem ser reduzidos através de filtragem no domínio da frequência. Isso porque o período do ruído corresponde justamente com a frequência de uma senoide. Então temos aqui o ruído que foi encontrado aqui nessa imagem original. E nós temos aqui a transformada de Fourier, a transformada discreta, que mostra, enfim, a existência desse ruído através desses pequenos pontos que nós vemos aqui de forma circular. É interessante observar que a cada par de conjugados do espectro corresponde a um senoide. Em termos de ruídos aditivos, é interessante ter-se algumas considerações a respeito da restauração. Então, os termos associados ao ruído são desconhecidos. Então, subtrair simplesmente G de XY ou G de UV não é uma opção realista. Ou seja, no domínio espacial, nós temos aqui o G de XY igual à função de entrada, ou seja, a imagem original mais o ruído. Então, subtrair simplesmente G de XY, G de UV no domínio da frequência, isso não representa uma solução realista. No caso de ruídos periódicos, é normalmente possível estimar, dentro do domínio de frequência, o ruído NUV inserido no espectro G de UV, como aliás nós vimos no slide anterior. A filtragem espacial é adequada quando o ruído é somente aditivo. Neste caso, o realce vai ser a própria restauração. Aqui nós temos a expressão onde G de UV é F de UV mais N de UV. Ou seja, isso aqui no domínio da frequência. Sendo possível estabelecer ou identificar o ruído no domínio da frequência, é possível também retirá-lo. E nessa forma, nesse caso, vai ser realizada uma restauração que será o próprio realce. Há alguns critérios de medição de resultados, ou seja, como avaliar resultados obtidos por um determinado método de restauração. Há critérios objetivos, como por exemplo através de uma métrica PSNR, que é a razão de pico sinal-ruído, ou então o SNR, que é a razão sinal-ruído, entre outras métricas que também podem ser aplicadas. Por outro lado, há critérios também subjetivos, através de análises por seres humanos, como um resultado excelente, bom, razoável, marginal, inferior ou mesmo indesejável. Um critério de fidelidade objetiva pode ser definido em termos daquela métrica PSNR, que é obtida, calculada a partir do MSE, enfim, que é outra métrica, e do nível máximo de cinza L-1. No caso, com imagens de 256 tons, o máximo de cinza seria 255. Então, o MSE pode ser definido como somatório duplo ao longo do eixo X e do eixo Y, e das dimensões ao longo do eixo X e Y, dessa diferença aqui, que está aqui entre colchetes, ou seja, o F chapéu de XY, que é a imagem restaurada, menos o F de XY, a imagem original, isso aqui é elevado ao quadrado, é feito o somatório aqui sobre todos os valores de x e y, e o resultado final é dividido pelas dimensões, pela multiplicação das dimensões da imagem, ou seja, pelo produto m vezes n. Isso nos dá o valor do MSE. O PSNR, por sua vez, ele é igual a essa expressão que nós vemos aqui, que é 10 vezes o log na base 10 de L-1 ao quadrado dividido pelo MSE, que pode ser simplificado como 20 vezes o log na base 10 de 255 dividido pelo RMSE. Mas quem é o RMSE? O RMSE é nada mais, nada menos que a raiz quadrada do MSE. É importante salientar, nessas expressões que foram vistas, que F e F chapéu representam as funções de intensidade para o sinal original e restaurado, respectivamente. Desta forma, é possível, então, fazer o cálculo dessas duas métricas, o MSE e o PSNR, que estão relacionados ao critério de fidelidade objetivo. Também é possível realizar o cálculo de outra métrica, o SNR, que é razão sinal-ruído,
através da expressão que nós vemos aqui. Então nós temos no numerador o somatório duplo ao longo do eixo x ao longo do eixo y, da função restaurada do f barra de xy, na verdade o estimador, né, da função original. Essa função é elevada ao quadrado e é somada ao longo das dimensões x e y da imagem. E isso aqui, esse numerador é dividido pelo também somatório duplo ao longo do eixo x e y, dessa subtração elevada ao quadrado da estimativa da imagem original, f chapéu de xy, menos a imagem original. Então, essa expressão como um todo, ela nos traz, nos dados fornece a relação sinal-ruído, SNR. Mais uma vez é importante frisar que f e f chapéu representam as funções de intensidade para o sinal original, ou seja, para a imagem original e a imagem restaurada, respectivamente. Sobre filtros espaciais, há diversos que podem ser aplicados. Um deles é o filtro de média aritmética, onde o f chapéu, ou seja, o estimador da imagem original, é 1 dividido pelo produto m vezes n, onde m e n são as dimensões da imagem, é multiplicado pelo somatório da imagem com ruído, GST, ao longo de uma região SXY, ou seja, onde ST pertence a essa região S de XY. Há também o filtro de média geométrica, que de uma certa forma se assemelha ao filtro anterior, na medida que nós temos, ao invés de um somatório, temos um produtório dos valores GST para cada ST pertencente à região SXY, porém, esse produtório é elevado à potência 1 dividido por mn, onde mn são as dimensões da imagem. Esse tipo de filtro de média geométrica ele é mais aguçado do que o de média aritmética. É interessante, em termos de filtros espaciais, lembrar ou relembrar o que vem a ser a utilização de kernels, ou seja, convém lembrar a utilização de operadores para a criação de filtros de média aritmética. Então nós temos aqui a imagem original, nós temos aqui uma máscara ou um kernel que é utilizado para a extração da média, e aqui finalmente nós temos o resultado final da aplicação desse operador sobre a imagem original. Aqui, enfim, nós podemos ver, na realidade, que esse operador de média aritmética ele pode ser aplicado de uma maneira muito simples, né, a partir desse tipo de operação que já foi vista aqui em outros casos. Temos aqui os filtros espaciais em termos também de filtro de média harmônica e em termos de filtro de média contraharmônica. Na média harmônica, nós temos que a função estimativa, o f chapéu, será igual ao produto m vezes n dividido pelo somatório de 1 dividido pelo valor da intensidade da imagem com ruído, ou seja, o G de ST, onde ST, esse par ordenado, pertence à região, à sub-região S de XY. Esse filtro de média harmônica ele é bom para filtros do tipo sal, mas falha para filtros do tipo pimenta. Aqui, mais abaixo, nós temos um filtro de média contraharmônica. Nesse caso, o estimador da imagem original, f chapéu do xy, será igual ao quociente entre os pixels, né, o somatório dos pixels da imagem original. Esses pixels, cada um deles é elevado a q mais 1 sobre a região SXY, ou seja, com ST pertencente à região SXY, dividido pelo somatório, também dentro dessa mesma região, do G de ST elevado a Q, e não a Q mais 1, como está no numerador da expressão. Quando Q é menor que zero, esse filtro de média contraharmônica é bom para ruído do tipo sal. Para Q maior que zero, é bom para ruído do tipo pimenta. Sendo Q igual a zero, esse filtro ele se reduz a uma média aritmética. E se Q for igual a menos 1, ele se reduz a uma média harmônica. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, que ilustram a utilização de filtros espaciais. Então nós temos aqui uma imagem original aqui em A, e nós temos a presença do ruído gaussiano nessa imagem aqui em B. Em C, nós temos a filtragem
aqui utilizando a média aritmética, e em D foi utilizada a média geométrica. Nessa imagem aqui, nessa ilustração aqui ao lado, à direita, nós temos um ruído do tipo pimenta em A e temos um ruído do tipo sal em B, na imagem B. Para o ruído do tipo pimenta em A, foi utilizado um filtro de média contrarmônica com Q igual a 1,5. Já para B, que era um ruído do tipo sal, foi utilizado um filtro de média contrarmônica, porém com Q igual a menos 1,5. E assim, esses ruídos iniciais eles foram removidos ou atenuados. Há também filtros do tipo mediana, onde nós temos aqui a estimativa, né, da imagem original, F chapéu do XY, será igual à mediana dos pontos G de ST, com ST pertencentes a essa região S de XY. Também temos filtros de máximo e mínimo. Nesse caso aqui, o F chapéu de XY será igual à metade dessa soma do máximo de G de ST sobre essa região S de XY, mais o mínimo desses pontos, dessas intensidades G de ST, também sobre essa região SXY. É interessante observar que a aplicação do máximo, essa aplicação é boa para filtrar ruído do tipo pimenta. E o mínimo é interessante para filtrar ruído do tipo sal. Há também os chamados filtros de ordenação, ou seja, um filtro é cortado, aparado, ou também chamado alpha trimmed, né, é utilizado dentro desse conceito de filtro de ordenação. Nesse caso, esse filtro será um F chapéu, que será igual a essa expressão 1 dividido por mn menos d sobre esse somatório, multiplicado por esse somatório de G de ST, onde ST pertence à região SXY. Se esse parâmetro D for igual a zero, nós teremos um filtro do tipo aritmético. Por outro lado, se D for igual a mn menos 1, nós teremos um filtro do tipo mediana. Dentro dessa concepção do filtro alpha trimmed, para o cálculo da média são removidos os valores de intensidade de tons de cinza menores do que D sobre 2 e maiores que L menos 1 menos D sobre 2, dentro dos pixels G de ST na vizinhança S de XY. Aqui vemos um detalhamento da utilização do processo da metodologia utilizado dentro dessa filtragem alpha trimmed. Então, inicialmente, é definida uma janela sobre o elemento XY de área S de XY. Depois, os elementos são selecionados e, após isso, são ordenados. São, então, descartados elementos no início e no final do conjunto ordenado, que foi obtido, né? Considerando os intervalos de níveis de cinza de 0 até α sobre 2 e de L-1 menos α sobre 2 até L-1. Depois é calculada a média, que consiste em somar os elementos restantes e dividir a soma pelo total de número. Ou seja, inicialmente nós temos aqui, como histograma, nós temos aqui várias janelas, e aqui essas janelas aqui são submetidas a uma ordenação. Após essa ordenação, os valores menores, né, do que α sobre 2, né, e que estiverem, como diz aqui, entre L-1 menos α sobre 2 e L-1, ou seja, esses valores finais, eles são descartados. Sobram esses valores intermediários. E é uma média aplicada, no caso aqui são 3 valores intermediários, então eles são somados e divididos por 3, e finalmente o valor final relativo a esse filtro é obtido. Temos aqui uma imagem com ruído sal e pimenta, submetida a filtros 3x3, em 3 filtragens consecutivas por medianas. Nós temos essa imagem aqui, nós vemos o ruído branco, pontinhos brancos e pontinhos pretos, né, relativos ao sal e à pimenta. E, enfim, as imagens seguintes, essa daqui, nesta e nesta, são obtidas através de filtragens consecutivas através de medianas. Por outro lado, nós aqui temos a remoção de ruído do tipo pimenta com filtro de máximo, ou seja, nós temos um ruído de pimenta aqui, o filtro de máximo foi aplicado, resultando nessa imagem aqui, com essa remoção. E nós temos aqui à direita um ruído do tipo sal, e aí foi aplicado um filtro de mínimo. E nós temos como resultado essa imagem aqui mais abaixo. Ainda sobre filtro de ordenação, nós vemos aqui
mais uma ilustração, onde nessa imagem aqui em A, a adição de ruído uniforme e em B, a sobreposição com ruído sal e pimenta. Em C, enfim, até F, até a última imagem, foram aplicados filtros com máscaras 5x5. Aqui em C, foi aplicado um filtro através de média aritmética. Em D, através de média geométrica. Aqui em E, através de mediana. E em F, através de um filtro alpha-trimmed, com D igual a 5. E aqui se percebe que os últimos filtros, através de mediana, que essa imagem é representada por essa imagem aqui, a imagem E, e alpha-trimmed, que é essa última aqui em F, eles obtiveram os melhores resultados. Há também que se mencionar os chamados filtros adaptativos. Os filtros mencionados até agora eles são aplicáveis a todos os pixels da imagem, ao contrário dos filtros adaptativos, cujos comportamentos mudam de acordo com as características estatísticas da imagem numa área definida pelos filtros. Os filtros adaptativos podem obter melhores performances, porém suas implementações são mais complexas. A degradação da imagem é igual ao original mais o ruído. Nenhum outro tipo de degradação está sendo considerado em termos de filtros adaptativos. Aqui nós temos algumas características do filtro de redução de ruídos, considerando essa expressão aqui que foi concebida. Então, se a variância global, se ela for zero, para essa expressão aqui, ou seja, se sigma ao quadrado n for zero, o filtro, que é representado aqui por f chapéu de xy, ele deve retornar o valor de g de xy, ou seja, se toda essa parte aqui for zero, vai sobrar o g de xy. Se sigma L, ou seja, se a variância local, se ela for muito maior do que a variância global, ou seja, sigma L muito maior do que esse denominador muito maior do que o numerador, né, devemos ter o valor próximo a g de xy como retorno, enfim, para a função estimativa f de xy, f chapéu. Se, por outro lado, o sigma L ao quadrado foi aproximadamente igual ao sigma n ao quadrado, ou seja, se o desvio padrão ao quadrado local for aproximadamente o desvio padrão ao quadrado sobre toda a imagem, a f chapéu deverá ser aproximadamente, né, o valor da média, ou seja, o valor ml. Aqui temos um exemplo sobre redução de ruído local, onde na imagem em A nós temos um ruído gaussiano aditivo com normal, né, com média 0 e variância 1000. Em B e aqui em C, nós temos os resultados dos filtros média aritmética e média geométrica que foram aplicados. E em D, por outro lado, nós temos o resultado através do filtro adaptativo 7x7. E podemos ver a eficiência desse filtro adaptativo nesse caso. Temos agora o algoritmo do filtro adaptativo através de mediana. Então, dentro desse algoritmo, algumas variáveis foram utilizadas, como, por exemplo, o Z-mínimo, que, na verdade, é a intensidade mínima dos pixels dentro da janela de análise, e o Z-max, que é a intensidade máxima dos pixels dentro daquela janela de análise. E temos o Z-med, onde med representa a mediana, ou seja, a mediana das intensidades dos pixels dentro da janela de análise, que é a saída do algoritmo. Temos também a variável S-max, que representa o tamanho máximo permitido da região da janela de análise. E temos o Z de XY, que representa a intensidade do pixel naquela posição particular XY da imagem, que é a saída também do algoritmo. Então, no nível A, calcula-se o parâmetro A1, que é Zmed menos Zmin, e A2, que é Zmed menos Zmax. Ou seja, verifica-se se A1 é maior que zero, ou seja, se Zmin é menor que Zmed, e se A2 é menor do que zero, ou seja, se Zmed é menor que Zmax. Isso significa que a mediana, Zmed, não é o impulso, ou seja, um valor extremamente alto ou baixo, e, portanto, não é afetado pelo ruído. Se essa condição for atendida, ou seja, a mediana não é um impulso, o algoritmo passa para o nível B. Se não,
o algoritmo aumenta o tamanho da janela de análise. Se o tamanho da janela não ultrapassar esse max, o algoritmo repete o nível A. Se o tamanho da janela atingir ou exceder esse max, o algoritmo retorna o valor de xy, que representa o pixel original na posição xy. No nível B, calcula-se B1, que é zxy menos Emin, e B2, que é zxy menos Emax. Verifica-se se B1 é maior que zero, ou seja, se Zmin é menor que zxy, e B2 menor que zero, ou seja, se gxy é menor que Zmax. Isso verifica se o pixel na posição xy não é um impulso. Se a condição for atendida, ou seja, se o pixel não é um impulso, o algoritmo retorna o valor zxy, que é o valor do pixel original na posição xy. Se não, o algoritmo retorna o valor zmed, que é a mediana das intensidades na janela de análise. Aqui temos, em resumo, que o filtro adaptativo de mediana avalia a diferença entre a intensidade do pixel em questão, ou seja, o zxy, e os valores mínimo e máximo, Zmin e Zmax, encontrados na janela de análise. Se o pixel não for considerado impulso, ele é preservado. Caso contrário, a mediana dos valores dentro da janela é usada como substituto. Esse processo ajuda a reduzir o ruído em imagens, especialmente quando há valores extremos devido ao ruído impulsivo. Ou seja, aqui nessa imagem nós temos aqui uma ilustração onde inicialmente nós temos uma imagem corrompida por ruído sal e pimenta aqui em A. Nós temos aqui em B nós temos o resultado da filtragem através de um filtro por mediana com uma máscara 7x7. E aqui em C nós temos o resultado de uma filtragem por mediana adaptativa, né, com um Smax, ou seja, com a janela máxima igual a 7. As imagens, então, B e C, foram resultado dessa filtragem, quer seja por mediana, quer seja por filtro adaptativo por mediana, que no final, esse filtro adaptativo ele apresentou melhores resultados. Em termos de filtragem, é importante citar alguns filtros, genericamente falando, em termos do domínio da frequência. Então, inicialmente, nós temos aqui um filtro passa baixa, low pass filter, onde as faixas abaixo de U0 são deixadas passar e acima de U0 elas são atenuadas ou são eliminadas. Na verdade, são filtros ideais que nós estamos vendo aqui. Temos aqui um filtro passa altas, ou seja, ele deixa passar frequências acima de U0, mas barra as frequências abaixo desse limiar. Existe também o filtro rejeita banda, onde as frequências entre U1 e U2 elas são rejeitadas, são barradas, e as frequências fora desse intervalo aqui são deixadas passar. Existe também o filtro passa banda, que de forma inversa ao de rejeita banda deixa passar as frequências que estiverem nessa região, ou seja, nesse intervalo, e rejeitam as frequências que estiverem fora desse intervalo. Então, nós vemos aqui filtros no domínio da frequência do tipo rejeita banda. Nós temos aqui da esquerda para a direita um filtro ideal, rejeita banda. Temos aqui um filtro do tipo Butterworth, de primeira ordem, e temos aqui um filtro rejeita banda do tipo gaussiano. E aqui nessa expressão aqui, enfim, nós temos a característica desse filtro através dessa função H de UV. Para esse valor aqui intermediário zero, nós vemos a expressão que representa a rejeição. E para essas condições que nós vemos aqui acima e abaixo, esse filtro assume valores unitários. Ou seja, isso dentro da perspectiva de um filtro ideal. Para um filtro Butterworth, nós temos aqui a expressão H de UV, onde nós temos enfim, esse quociente aqui de 1 dividido por essa expressão que vemos aqui no denominador, onde D de UV, por sua vez, que aparece aqui, assume esses valores em função de U, de V e, claro, das dimensões da imagem M e N. E no último caso, nós temos aqui um filtro gaussiano, onde a função H de UV assume uma expressão
que se encontra dentro do que se chama, do que se entende como uma gaussiana, ou seja, nós temos um 1 menos uma exponencial que justamente está dentro dos moldes de uma gaussiana, uma curva gaussiana. E em termos tridimensionais, como nós vemos aqui em cima, nós temos representações de cada uma dessas perspectivas de filtro rejeita-banda, seja ideal, seja Butterworth ou seja gaussiano. Aqui temos um exemplo então do filtro rejeita-banda, onde há nessa imagem aqui, nessa imagem inicial, a presença de ruído senoidal, e em B nós temos aqui o espectro relativo a essa imagem original. E podemos ver aqui a presença desses pontinhos aqui, que são representativos, né, do ruído senoidal. Em C, nessa imagem C, nós temos o filtro rejeita-banda. E, finalmente, na última imagem, nós temos a aplicação desse filtro rejeita-banda sobre a imagem original, mostrando a eliminação ou atenuação, né, desse ruído. No domínio da frequência, aqui nós temos que os filtros passa-banda desempenham, na realidade, uma operação oposta ao filtro rejeita-banda, ou seja, nós temos aqui um HBP, ou seja, bandpass, um filtro passa-banda, que é igual a 1 menos o filtro rejeita-banda. De forma similar, também o filtro rejeita-banda é 1 menos o filtro passa-banda. Então, nós vemos aqui que, enquanto na imagem original foi utilizado um filtro rejeita-banda, agora nós aplicamos um filtro passa-banda, e através do filtro passa-banda, que é 1 menos o rejeita-banda, nós conseguimos selecionar apenas o ruído que havia na imagem original do slide anterior. Então, nós temos, em resumo, nós temos aqui em A presença do ruído senoidal, em B, o espectro, né, de Fourier dessa imagem original. Em C está o passa-banda, então aqui apenas o ruído será selecionado. E finalmente em D, nós temos como resultado da filtragem apenas o ruído que foi selecionado, que foi escolhido, né, dessa imagem original. Há também diversos tipos de filtros em termos de rejeita-faixa, ou filtros do tipo Notch. Nós temos aqui um filtro ideal, que é representado tridimensionalmente dessa forma, e temos a expressão, né, em termos desse filtro ideal rejeita-faixa. Temos também um filtro do tipo Butterworth, né, de ordem N, e aqui temos a representação gráfica desse filtro Butterworth, e temos também um filtro gaussiano. E aqui está a expressão do gaussiano, e aqui está a representação gráfica tridimensional do filtro gaussiano, dentro dessa concepção de filtro rejeita-faixa, ou filtro Notch. Todos esses filtros, é importante sempre mencionar, estão em função das coordenadas U e V, em função também das dimensões da imagem M e N. Agora vamos falar sobre filtros rejeita-faixa, ou Notch, dentro da concepção de filtros no domínio da frequência. Então, inicialmente, nós temos essa imagem original, que é a imagem de satélite da Flórida e do Golfo do México, e é interessante observar as linhas horizontais de varredura do sensor, que possuem justamente, são associados ao ruído. Então, temos aqui o espectro de Fourier, nessa imagem, e temos aqui o filtro Butterworth rejeita-banda a ser aplicado. Aqui na imagem final, nós temos a imagem sem ruído, depois da aplicação do filtro rejeita-banda, e nós temos aqui a imagem com ruído relativa ao filtro inverso, ou seja, ao filtro passa-banda. Então, muito obrigado e agradeço a todos pela atenção.